Bom, pessoal, eu sou o professor Gustavo. Nosso tema da aula de hoje será o Teorema da bissetriz interna. Tá legal? Bom, já vimos em aulas anteriores o conceito do Teorema de Tales, vimos a sua demonstração, suas aplicações. Bom, o Teorema da bissetriz interna nada mais é do que um resultado do Teorema de Tales. Então, antes de anunciar o teorema, vamos resolver o seguinte problema. Então, olha só, nós temos aqui um triângulo ABC, onde AD é a bissetriz interna do ângulo A, certo? Então, considerando aqui que a medida do lado AC seja 5 e que a medida do lado BC seja 7, de tal maneira que BD ficou igual a 4 e DC ficou igual a 3, nosso objetivo é encontrar a medida do lado AB, que a gente acabou de chamar de x. Bom, no que consistia o Teorema de Tales? O Teorema de Tales consistia quando você tinha um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, eu vou resolver esse problema usando exatamente essa ideia. Então, eu preciso buscar uma paralela. Então, eu vou traçar uma paralela conveniente. Eu vou traçar uma paralela exatamente aqui em relação a essa bissetriz. Então, aqui, ó. Então, partindo do ponto C, tracei aqui essa paralela. Correto? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e prolongar esse lado AB na direção de A, até intersectar ali a nossa paralela. Então, ó, traçamos aqui. Correto? Ao fazer isso, o que nós obtivemos? Nós obtivemos aqui um ponto de interseção, que eu vou chamar de E. Certo? Então, lembrando aí conceitos básicos da geometria, o que nós temos? Nós temos aqui duas paralelas cortadas por essa e por essa transversal. Correto? Bom, digamos que cada metade desse ângulo aqui seja alfa. Então, o que nós temos? Nós temos aqui duas paralelas cortadas por essa transversal. Então, o ângulo ECA, ele é alterno interno com DAC. E logo, esse ângulo aqui mede alfa. Porque os ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Da mesma maneira, o que nós temos? Nós temos aqui duas paralelas cortadas por essa transversal. Sendo assim, a medida do ângulo BEC é igual à medida do ângulo BAD, porque esses dois ângulos eles são correspondentes. Então, esse ângulo aqui ele também mede alfa. Sendo assim, o nosso triângulo ACE, ele possui dois ângulos internos iguais. Logo, esse triângulo ACL, então, isósceles. Logo, disso eu posso concluir que o segmento AC ele é congruente ao segmento AE. E, portanto, esse segmento mede 5. Então, pelo Teorema de Tales, o que eu tenho? Nós temos aqui duas paralelas cortadas por essa e por essa transversal. Logo, pelo Teorema de Tales, temos que então, pelo Teorema de Tales, nós podemos afirmar que 4 está para x, assim como 3 está para 5. E dado essa equação, basta resolvê-la. Então, disso nós temos o quê? 4 vezes 5, 20. 3 vezes x, 3x. Então, se 3x é igual a 20, nós concluímos que o x é igual a 20 terços.
Então, a gente resolveu esse problema, né, voltando aí a usar o nosso teorema de Tales. Bom, vamos generalizar esse resultado, né? Vamos generalizar esse problema. Então, observa aqui comigo. Nós temos aqui, mais uma vez, um triângulo ABC, né? Esse triângulo ABC aqui, e mais uma vez, eu tenho aqui a bissetriz do ângulo A, tá legal? Bom, agora, eu não sei as medidas, eu estou dando medidas genéricas, né? Então, digamos que a medida do lado AC seja Bzinho, a medida do lado AB seja Czinho, e o nosso lado BC está dividido em dois segmentos, BD e DC, que medem X e Y, respectivamente. Tá? Então, vamos estabelecer uma relação entre essas medidas, X, Y, B e C. Bom, então, usando como base, né, o nosso problema anterior, eu vou tentar resolver isso usando o teorema de Tales. Então, observe o seguinte. Então, mais uma vez, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar uma paralela. Mas vou traçar uma paralela que seja conveniente, ou seja, que me sirva, né? Então, ó, mais uma vez, eu vou traçar uma paralela a bissetriz AD, passando por C. Então, nós temos isso aqui. Então, eu tenho que essa semirreta é paralelo a esse segmento AD. E aí, assim como eu fiz no nosso problema anterior, eu vou prolongar esse lado AB no sentido de A. Então, prolongando AB, nós temos que ela intersecta nossa paralela nesse ponto que vamos chamar de E. Certo? E aí, da mesma maneira que resolvemos o problema, se chamarmos esses ângulos de alfa, né, se chamarmos essas medidas de alfa, nós também vamos ter que esse ângulo é alfa e também vamos ter que esse ângulo vale alfa. E assim como no exercício anterior, nós temos que o triângulo ACL é o quê? Ele é isósceles. Então, o lado AC, ele é congruente ao lado AE, então nós temos que aqui também vale Pzinho. E aí, mais uma vez, usando o teorema de Tales, o que que nós temos? Nós temos que, então, pelo teorema de Tales, temos que então, o que a gente pode afirmar? Que X está para C, assim como Y está para B. Então, X sobre C, ele é igual a Y sobre B. Esse resultado ao qual chegamos é que é o nosso teorema da bissetriz interna, cujo enunciado é o seguinte: uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais. Então, esse é o nosso enunciado. Então, olhando aqui para a figura, né, finalizando aqui, nós temos o quê? Então, a gente tem aqui um triângulo ABC e a bissetriz interna do ângulo AAD. Então, nós temos que a medida de BD está para a medida de AB, assim como a medida de DC está para a medida de AC. Ou seja, nós temos que X sobre C é exatamente igual a Y sobre B. Beleza? Bom, então, vamos resolver mais um exemplo usando agora direto o teorema da bissetriz interna. Tá legal? Então, aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um triângulo ABC e a bissetriz interna do ângulo AS. Então, é dado no problema que a medida do segmento BS é 10 centímetros e a medida do segmento AC é 30 centímetros. E, além disso, é dado que o perímetro desse triângulo é igual a 75 centímetros. E o problema pede a medida de AB. Tá bom? Bom, se o problema pede a medida de AB, então, vamos chamar essa medida de X. Tá certo? Bem, como o perímetro é 75, então nós temos que 75 menos 40, que é a soma desses dois segmentos, é igual a 35. Logo, esse segmento
SC vai ser quem? 35 menos X. Então, tá aqui. Correto? Então, nós temos aí dois segmentos em função de X. Pelo que a gente acabou de ver, nós temos que AS é bissetriz interna, logo BS está para B, assim como SC está para AC. Então, com isso, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever o seguinte, ó. Temos que 10 sobre x é igual a 35 menos x sobre 30. Correto? Então, vamos lá. Então, multiplicando cruzado, nós temos que 10 vezes 30, 300, igual a x vezes 35 menos x. Então, fazendo a distributiva aqui, isso aqui ficou como? Isso aqui ficou 300 igual a 35x menos x ao quadrado. Então, passando esses dois elementos para esse lado da equação, a gente ficou com x ao quadrado menos 35x mais 300 igual a zero. Então, a gente cai aí uma equação de segundo grau. Então, basta resolver a equação. Utilizando a fórmula de Bhaskara, né, temos que... Bom, então vamos calcular o delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 AC. Então, ficamos com o quê? Menos 35 ao quadrado é igual a 1.225 e menos 4 vezes 300 dá menos 1.200. Com isso, o delta é igual a 25. Sendo assim, temos que o x era igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, com isso, ficamos com 35 mais ou menos 5 sobre 2. 35 mais 5, 40. Divide por 2, 20. 35 menos 5, 30. Divide por 2, 15. Sendo assim, temos que os possíveis valores de x, ou seja, as possíveis medidas do segmento AB, então são 20 ou 15. Né? Quando aqui for 20, esse segmento vai ser 15 e vice-versa. Quando aqui for 15, esse aqui vai ser 20. Certo? Então, com isso a gente encerra então, nossa aula de hoje e na próxima aula vamos trabalhar aí com outro resultado do Teorema de Tales, que é o Teorema da bissetriz externa.